Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai continuar nossa série de vídeos sobre licenciamento ambiental, sendo que no vídeo de hoje a gente vai fazer uma pegada um pouquinho diferente, que a gente vai começar a olhar o licenciamento ambiental, mas mesclando ele com um pouquinho de análise de risco, tá? Para tentar ver quais são os fatores, quais são os pontos mais críticos no desenvolvimento do processo de licenciamento ambiental. E quando a gente for fazer essa análise de risco, a gente vai tentar olhar em algumas questões de cada uma das etapas do licenciamento ambiental, onde a gente pode tentar melhorar essas relações e reduzir o risco e melhorar a efetividade, tá, do processo de licenciamento ambiental a partir dessa análise de risco casada com o licenciamento. No mais, eu queria pedir para vocês continuarem acompanhando nosso trabalho e se estão gostando e querem continuar recebendo nosso conteúdo sobre licenciamento ambiental, bem como nosso conteúdo sobre gerenciamento de áreas contaminadas, deixa seu like aí, se inscreve no canal ativando as notificações no sininho para toda vez que a gente lançar algum material vocês receberem esse conteúdo e poderem continuar adquirindo esse conhecimento da área ambiental com a gente, tá bom? Obrigado e até mais! Bom dia para todo mundo. Para quem já me conhece, eu sou Chaves. Para quem não me conhece, também sou, mesmo rápido. Bom, de início aqui eu vou fazer pegando um carona no professor que falou de drone, eu vou pegar carona e falar que eu vou fazer um voo um pouco sério. Porque eu não consegui acompanhar o evento inteiro em função de não ter sido dispensado pelo trabalho para participar o tempo todo. Então eu vou acabar falando um pouquinho aqui sobre a questão do risco, tá? Mas aí eu vou tentar falar de uma forma mais sucinta para cortar a redundância em relação a quem já falou anteriormente. Depois, a gente vai avançando, pegando um enfoque ali do licenciamento ambiental com o risco, que é o que a gente vem encontrando mais dificuldade dentro do órgão para trabalhar. Tá? Bom, então vamos avançando. O título da apresentação vai ser Interfaces entre licenciamento ambiental e segurança de estruturas, só que aqui no estudo de caso de hoje a gente vai falar de um exemplo de parcelamento de solo. A gente vai pegar uma região aqui do DF que a gente tem, a gente não tem as montanhas da Colômbia, mas a gente tem um relevo bastante peculiar. Tá? Bom, agradecer ao IES pela realização do evento, o suporte financeiro da FAP e o convite da organização do Workshop Internacional de Escorregamento em Regiões Montanhosas. Bom, a apresentação vou falar rapidinho. Eu sou engenheiro agrônomo, sou especialista em gestão e manejo ambiental pela Universidade Federal de Lavras. Fiz uma especialização em gestão e orçamento público pela Fundação Getúlio Vargas. Tenho um mestrado em geoprocessamento e análise ambiental pela UNB. Hoje, eu atuo na diretoria de riscos e emergências ambientais do IBRAM. Daí que vai vir nessa pegada mais de trabalho focado em risco e olhando para tudo que a gente desenvolve de trabalho na área de meio ambiente, tentando convencer as áreas de que o risco ele tem que entrar previamente a tudo que é feito. E aqui no IES eu dou aula na engenharia civil e na arquitetura. Bom, a estrutura da nossa palestra vai ser o gerenciamento de risco ambiental, então eu vou falar um pouquinho sobre risco. Vou tentar pontuar rapidamente as interfaces entre o licenciamento e o risco em cada etapa do licenciamento. Qual é o tipo de risco que a gente vai enfrentar naquele caso ali, pensando no instrumento do licenciamento e no empreendimento que vai ser edificado ali, seja lá qual for ele. A gente vai observar um estudo de caso, que é um parcelamento de solo, e aí eu não vou conseguir entrar tanto em nível de detalhe, por quê? Apesar do processo de licenciamento ambiental ser um processo público, eu não tive tempo de pedir acesso ao processo de lei de acesso à informação para trazer para cá, apesar de estar trabalhando no órgão. Tá? Então, tem informações ali que são de estudos que a gente poderia enriquecer aqui, mas enfim, não deu tempo. E depois a gente vai concluir. Bom, então vamos continuando aqui. Então, só para dar um contexto de risco. Então, toda vez que eu for falar em risco, eu tenho que pensar que esse risco ele tem que estar associado a algum objetivo. Ou seja, o que eu quero realizar, o que eu quero executar, e aí eu vou pensar, nesse meu caminho de sair de onde eu estou, a concluir o meu trabalho, o que pode atrapalhar esse meu desenvolvimento, essa minha caminhada, tá? Então o risco ele sempre vai ser pensado dessa forma. A partir do momento que eu estabeleço um objetivo, quais são os fatores que podem atrapalhar a conclusão ou o atingimento do meu risco, do meu objetivo, desculpa. E aí a gente vai pensar da seguinte forma, se eu estiver falando de um objetivo geral, eu tenho que pensar que eu vou ter etapas ali dentro. Tá? Eu vou ter objetivos que a gente chama de específicos. Então eu vou ter, falando da análise de risco, não só um risco genérico para tudo, eu vou ter riscos associados a diferentes etapas e a diferentes processos. Tá? Bom, então o gerenciamento de risco vai consistir de quê?
pensando em todo o meu objetivo, em todo o projeto que eu quero executar, eu vou trabalhar pensando em desenvolver o projeto e controlar cada etapa de forma que eu não tenha prejuízo na execução, tá? E uma das características que a gente vai ver é o quê? Eu vou tentar sempre atuar minimizando o risco. É praticamente impossível eu eliminar o risco. Então eu vou sempre pensar em mecanismos de controle, tá? Para atenuar os efeitos de qualquer ameaça que eu tiver e continuar o desenvolvimento da minha atividade. Para fazer isso, aí a gente vai pensar o quê? Como é que é o caminho para se identificar um risco? Tá? A primeira coisa é, a partir do momento que eu identifiquei um objetivo, quais são os riscos possíveis de acontecer naquele meu trabalho? Por que eu posso vir a não desenvolver? Quais são os riscos que eu vou ter ao desenvolvimento daquela atividade? Então eu vou pegar, normalmente você vai trabalhar com a equipe maior, porque cada um vai conhecer uma parte do processo e assim todo mundo vai elencando os riscos que a gente tem. Tá? Vou ver que agora... E segue de novo. Bom, enfim, vamos adiantando aqui. Então, quando eu estiver falando da identificação de risco, imagine o seguinte: o pessoal, isso eu estou falando aqui de uma forma genérica, estou pensando em identificação de empreendimento. Quais são os riscos do local que eu estou trabalhando não suportar aquele empreendimento? Então, eu vou pensar em risco de questão de fundiária, questão de compatibilidade ambiental e por aí vai. O pessoal que está pensando em projeto vai pensar o quê? A partir da minha análise prévia de viabilidade, a equipe de projeto vai pensar o quê? Se o projeto pensado previamente é compatível com a área ou não. Uma vez que não for, como é que eu corrijo esse projeto? Tá? Um exemplo, quando a gente fez uma visita técnica uma vez aqui no DTN, o pessoal, no momento de cavar a fundação em um local, começou a minar água. Isso durante a execução da obra. Tá? Esse é só um exemplo aqui. E aí o que acontece? De imediato ali eles tiveram que pensar o quê? Trocar o tipo de fundação. Por quê? Aquele nível de lençol freático ali tão alto não era previsto. Mesmo com todo o trabalho de sondagem que foi feito antes. Tá? E aí quando a gente for olhar aqui, a gente vai ver que um dos contextos do nosso estudo de caso vai ser justamente a água. Pronto. Aí uma vez que eu fiz esse trabalho de identificação de todos os riscos, eu tenho que fazer o quê? Mapear eles. Porque a partir do momento que eu faço o mapeamento, eu vou trabalhar com categorização e aí na hora de eu pensar ferramentas de controlar esse risco, eu posso ter ali um grupo de ferramentas que vão atuar melhor naquela situação ali específica. Além disso, eu posso pensar em equipes específicas para controlar esse risco. Tá? Então, na hora que eu crio a categorização, eu estou fazendo o quê? Eu estou otimizando o meu recurso, tá? Para trabalhar atuando no risco. E aí, pensando em termos de meio ambiente, vamos supor, vou falar em poluição de recursos hídricos, perda de fauna, degradação do solo. Então, eu vou agrupar a minha categoria de risco, tá? Pensando nas ferramentas que eu vou ter para adequar essa operação de controle. Tá? Depois da categorização, aí sim a gente vai vir com a parte de priorização, porque aí a lógica é a seguinte: nenhuma organização dispõe de recurso infinito, tá? Seja recurso financeiro, seja recurso humano, seja recurso técnico. Então eu parto da premissa que sempre está faltando alguma coisa. Então na hora que eu vou trabalhar controlando o risco, eu vou fazer o quê? Eu vou estabelecer prioridades, tá? Então qual seria a lógica? Imagina o seguinte: eu elenquei uma lista ali de 10 riscos possíveis. Meu 10º risco é um risco que tem o quê? Ele é raro, um evento raríssimo de acontecer, e se ele acontecer, ele é um evento que não vai causar impacto praticamente nenhum. Considerando ali, vamos supor, que eu tenha R$10 para cuidar de tudo que eu tenho de risco. Faz sentido eu pegar para um caso tão brando desse, pegar 9 dos meus R$10 para controlar? Não faz sentido. Então, a partir do momento que eu estabeleço prioridades, eu vou fazer o quê? Eu vou concentrar meus recursos para atender aqueles riscos mais críticos, aqueles que, se ocorrerem, vão ser os de maior impacto para o alcance do meu objetivo. Tá? E aí, bom, aqui é porque eu vou falar, mas estava escrito, porque aqui esse material que eu peguei, ele é bem focado para a parte de risco ambiental. E ele foi elaborado por duas pesquisadoras da UFMG, que é a Thaisa Bissacô e a Silvia Oliveira. Então, quando a gente vai falar na questão de risco, eu tenho que pensar o quê? Eu vou cruzar duas informações. Uma que eu já adiantei, é a probabilidade de ocorrência do risco, e a segunda que seria o quê? Uma vez que ele ocorreu, qual é o potencial de causar dano que ele tem. Tá? Então, nesse primeiro que eu chamaria aqui de severidade, seria o quê? Uma vez que esse risco aconteceu, qual é o potencial dele de causar estrago? Tá?
E aí a gente pode classificar, aqui é um modelo, pode ter uma classificação diferenciada. Quando eu estava pesquisando o material para ilustrar, eu vi algumas diferenças. Seria o quê? No caso de eu falar em risco baixo, moderado, crítico ou catastrófico. Tá? Exemplo, de acordo com a classificação que a gente tem aqui agora, a gente tem um exemplo recente de catastrófico, que seria quem? Brumadinho. Tá? Você teve um dano causado de forma que, a partir do momento que eu tive um problema, o dano extrapolou os limites do empreendimento, tá? E alcançou uma área que pegou o quê? Uma área diversa da dele e uma população que não tinha nada a ver com a população que normalmente desenvolve a rotina na empresa. Tá? Então, a partir daí foi o quê? Era um evento raro de acontecer? Sim. E uma vez que aconteceu, o estrago dele é muito grande. Então, ele é um evento que está classificado como catastrófico. E depois a gente vai trabalhar com a probabilidade. Tá? E aí também, de novo, tem vários modelos para se trabalhar com a classificação de probabilidade. Eu vi pelo menos uns 5 diferentes. No caso desse que a gente está usando aqui, ele faz uma classificação mais enxuta. Ele trabalha com o quê? Com a probabilidade remota, baixa, média e alta. Bom, só para lembrar a estrutura, primeiro a gente vai trabalhar com a questão do risco, focar no nosso estudo de caso depois, que é um caso de parcelamento de solo, tá? E depois a gente vai para as conclusões, que seriam algumas discussões que a gente pode fazer, pensando no instrumento de licenciamento ambiental, para trabalhar prevenindo todos os riscos que a gente vai ter pela frente. Bom, então vamos lá. Quando a gente vai falar de gerenciamento de risco, então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o que seria o meu risco? Então é uma contextualização de uma situação de perigo, ou seja, materialização de um evento indesejado. E aí, como eu já tinha falado, a questão do evento indesejado ele vai ser sempre em relação a alguma coisa. Nesse caso, o evento indesejado que eu estou falando é em relação ao objetivo que eu quero atingir. Se eu falei no parcelamento de solo, eu tenho toda uma concepção na cabeça. Então, quais são os empecilhos que eu posso ter para colocar aquele empreendimento funcionando? Tá? E se for um empecilho que não me atrapalha a colocar todo o empreendimento, o que ele pode atrapalhar? Em vez de ser quadrado, vai ter que ser circular, enfim. Tá? Tudo isso tem que ser pensado. E aí, o gerenciamento ele vai consistir de quê? De organizar, planejar e executar uma série de rotinas que, usando daquelas ferramentas, eu consiga manter o meu processo funcionando e eu vá atingir o meu objetivo. Tá? Então, nunca nenhum processo ele vai funcionar uma linha reta, perfeita, sem nenhum desvio. Mas toda vez que eu verificar que eu estou tendo alguma coisa que está me tirando do caminho, eu tenho que acionar o mecanismo na hora de correção para que eu volte, tá, a operar no sentido de atingir o meu objetivo. Então, o gerenciamento ele vai funcionar dessa forma. Eu vou estar o tempo inteiro controlando, monitorando minha atividade para que eu não me desvie do meu objetivo principal. Tá? Bom, e aí tem aquela etapa de identificação do risco. Então, quando eu vou pensar no risco, eu tenho que pensar no processo como um todo, tá? No caso se for de um projeto, de uma edificação ou do parcelamento de solo, quais são todos os riscos envolvidos que eu vou ter ali. Tá? Então, esse é um trabalho que geralmente é feito com a equipe inteira de trabalho, um trabalho que seria multidisciplinar. E a partir daí que eu vou fazer a identificação dos riscos, eu vou fazer um segundo trabalho, que seria o quê? Categorizar os mesmos. Tá? Porque de acordo com as potencialidades de recurso, de pessoal, eu vou ter ferramentas específicas que podem atender a mais de um grupo de risco, mais de uma categoria. Tá? E a partir daí eu começo a trabalhar no sentido de otimizar recursos. Bom, e aí a gente vai entrar na fase de priorização, que tem aquela discussão que a gente já falou. Meus recursos são finitos, sejam recursos financeiros, recursos de pessoal, de equipamento, por aí vai. Então, no momento que eu elenquei, se eu elenquei uma lista de 1000 riscos, eu não vou ter equipamento ou instrumentos, ou, como é que eu vou falar, capacidade de suporte suficiente para atender a todos esses riscos ao mesmo tempo, se eles vierem a acontecer. Tá? Então, na hora que eu defino prioridades, eu vou pegar quem? Aqueles que são mais críticos para o alcance do meu objetivo. E é para eles que eu vou estar preparado para dar o pronto combate ali. Tá bom? Então, o que a gente vai pensar aqui seria o seguinte: vale a pena eu concentrar 90% dos meus recursos para um evento raro de baixo impacto? Ou seja, para um evento que não vai me causar tanto dano e que é muito difícil acontecer, eu não preciso de ter um mundo de equipamento preparado para atender aquilo. Ou um plano de resposta gigantesco. Tá? Que isso é outra coisa que a gente vai ver para frente. E aqui esse trabalho eu peguei de uma nota técnica que foi elaborada pela professora Thaisa Bissacô e Silvia Oliveira, que são ambas da UFMG. E aí a gente vai começar a discutir, então, como é que eu monto essa matriz de priorização. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é quanto à severidade que esse risco vai me causar. Então, uma vez que esse risco acontece,
Tá? Porque sempre quando a gente está falando em risco aqui, a gente está falando em quê? Simulação de risco. Ele não aconteceu de fato, eu estou projetando que lá na frente ele pode acontecer. E se acontecer, quanto de estrago ele é capaz de causar para mim? Então aqui a gente vai fazer essa classificação, tá? Que é, nesse caso aqui é Fair Model Effect Analysis. Então eu vou pegar severidade baixa, moderada, crítica e catastrófica. No caso que a gente discutiu agora há pouco, eu falei o quê? Que no exemplo de Brumadinho, a gente teve um evento que foi o quê? Catastrófico. Se eu pegar aquela definição, ó, dano de magnitude catastrófica ao meio ambiente, tá? E a comunidade externa. Então, quando a gente pega o caso de Brumadinho, ele fez o quê? A barragem de rejeito rompeu, danificou todo o curso d'água que estava no caminho e pegou o rio Paraupeba, se eu não me engano o nome do rio. Então, em termos ambientais, eu tive o quê? Supressão de vegetação, porque quando a lama desceu, ela desceu levando tudo, tá? Atingiu o rio numa faixa que eu acho que já de 100 km, o rio está considerado como morto, tá? Além disso, a comunidade externa foi atingida, tanto a interna quanto a externa. A gente fala hoje em centenas de mortos. Até hoje tem mais de 100 pessoas que não foram sequer localizadas. Então aqui a gente encara como um catastrófico. O que seria algo de baixa magnitude? Sei lá, estou no canteiro de obra, alguém está carregando um carrinho de mão de concreto, esse carrinho caiu onde não devia, perto de um posto de água de abastecimento. Tem solução? Tem. É local? É. Atingiu comunidade externa? Não. Então eu posso classificar como baixo. E aqui a gente vai navegar. Isso aqui não é um modelo amarrado. Tá? Dependendo de estudo e por aí vai, isso aqui pode ser alterado. Isso aqui foi uma primeira separação que elas fizeram para quê? Para alimentar esse que elas chamam de IGIGA, que é esse Instrumento de Gestão de Identificação e Gerenciamento de Risco Ambiental. Uma vez que eu defini qual é a severidade desses impactos, eu vou trabalhar com o quê? Com a probabilidade de que eles aconteçam. Então aí é um modelo probabilístico. Então eu vou ter o quê? A probabilidade muito remota. Então a gente teve, na época que estava tendo as palestras, até brincou. Qual é um risco a eu não concluir minha palestra? O computador já foi uma. Já foi concretizado. Qual é uma que seria muito remota? Um meteoro me acertar, por exemplo, é uma. A moça me jogar o celular dela aqui, é o quê? Pô, é mais alto, vai que eu falo uma coisa que ela não gosta. Tá? Então isso é o que a gente vai trabalhar. E quando eu vou definir a minha escala de risco, eu vou fazer um cruzamento dessas informações. Ou seja, eu vou cruzar a informação de severidade, que seria o dano que aquele risco, ou o empecilho que ele pode gerar para o atingimento do meu objetivo, com quem? Com a probabilidade de ele acontecer. E aí, a partir do momento que eu faço esse cruzamento de informações, eu vou ter o quê? Se eu tiver um evento que ele tem uma severidade catastrófica, mas a probabilidade dele é remota, ele ainda assim é um evento de alto impacto. Tá? Se ele acontecer, meu objetivo não é atingido. Tá bom? E lá no outro extremo eu vou ter o quê? Um evento que seria o quê? De baixa severidade e remoto de acontecer. Então ele vai ser um evento de quê? De baixo impacto. Então eu vou caminhando na matriz aqui e a partir dessa matriz eu vou definir a minha categorização de risco. Essa matriz aqui ela trabalha usando o quê? Nomenclatura. Você vai ter uma matriz que vai trabalhar numericamente definindo esse risco. Então você pode elaborar um modelo matemático um pouquinho mais complexo e ele vai te dar a sua classificação de risco. Você pode gerar isso de forma automatizada. Basta que antes você tenha os pré-requisitos muito bem definidos. Tá? Bom, e aí a gente vai pensar aqui na mitigação. Tá? Então vamos pensar o seguinte. Pensei no meu risco, categorizei o meu risco, classifiquei o meu risco. Tá? E a partir de agora eu vou fazer o quê? Se ele acontecer, como é que eu garanto que, uma vez que aquele evento se iniciou, eu tenho como controlar ele e continuar no sentido de atingir meu objetivo? Então a gente vai ver que tem várias medidas aqui, tá? Só que aí um detalhe importante que a gente vai pensar na questão de risco é o seguinte, de novo, os nossos recursos são limitados. Então a partir do momento que eu tento controlar todos os riscos, a gente vai ver que no fundo a gente vai fazer o quê? Eu vou inviabilizar o meu projeto. Considerando que a probabilidade de risco ela é praticamente infinita, eu não tenho infinitas soluções. Então, algum nível de risco tem que ser aceito. Tá? Ele só tem que ser o quê? Antes, previamente, vamos dizer assim, conhecido ou pelo menos modelado, e a partir dali eu vou ter que ter um mínimo de ferramentas para que eu mitigue a maioria daqueles problemas. Só que sempre lembrando, vou pensar num projeto, barragem, parcelamento de solo, seja lá o que for, ele tem um custo. Vamos supor que as medidas de mitigação vão custar 80% do projeto. Não faz sentido nenhum, eu não vou construir nada. Tá?
Então, só chamando a atenção para isso aqui, porque sempre que você vai discutir a questão de gerenciamento de risco, o custo da medida mitigadora ou medida de controle, ele tem que ser levado em conta e ele nunca vai poder ser tão alto que inviabilize o seu empreendimento. Tá? Bom, e o monitoramento. Então, o monitoramento a gente vai ter no sentido de estou executando minha atividade, estou o tempo inteiro fazendo o quê? O controle. Então, as medidas de controle elas vão acontecer de que forma? Em tempo real. Eu estou controlando qualquer desvio que eu tenho, eu vou lá e aciono minha ferramenta para quê? Para conduzir de volta para o caminho correto. Tá? E eu posso ter um controle que vai acontecer o quê? Uma vez que o evento de dano aconteceu, eu vou estudar aquele evento e vou trabalhar pensando o quê? Em novas ferramentas para que ele não aconteça mais. Ou que a partir dele outros eventos não surjam. Então o controle vai ser em tempo real durante a execução do minha atividade, do meu projeto. E uma vez que eu tiver algum problema, eu vou também passar a ter controle, só que agora baseado numa realidade diferente. Eu já tive, infelizmente, um estudo ali, algo que deu errado, e hoje eu já tenho mais informação para corrigir. Eu vou melhorar meu modelo à força, tá? Fala pessoal, beleza? Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo sobre análise de risco focada no licenciamento ambiental. Nesse primeiro vídeo a gente explorou mais os conceitos, as relações da análise de risco. No próximo vídeo que a gente vai publicar, a gente vai pegar essa análise de risco e colocar dentro do licenciamento ambiental, que foi a proposta do evento que aconteceu. Olhar o licenciamento ambiental e pegar cada uma das fases acompanhando a análise de risco, certo? Então no próximo vídeo não deixe de acompanhar, a gente vai entrar num pouquinho mais de detalhes dentro do licenciamento ambiental. No mais, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, ativando a notificação de sininho para toda vez que a gente publicar um material, seja de licenciamento, seja de gerenciamento de área contaminada, vocês serem notificados e poderem acompanhar a nossa programação, tá? E algumas coisas que eu deixei de comentar no início, mas que a gente tem aí na descrição do vídeo, tá? Uma lista de comunicação no Telegram, onde a gente vai trocando ideias, mandando informações de uma forma mais dinâmica, tá? Que aí vocês podem pegar interação sobre mudança de cronograma, publicação de vídeos e por aí mais. Então acompanhem com o nosso link da descrição aí, nossa lista de comunicação no Telegram. E também não deixe de acompanhar nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, tem o LinkedIn, que são outras plataformas que a gente usa para estar comunicando, tá? O material que a gente divulga, elabora aqui no canal, tudo bem? No mais é isso, obrigado e até o sábado que vem.